Boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início a mais uma atividade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E agora nós vamos ter mais uma chamada para o vídeo, equipamento eletrônico para triagem de baixa acuidade visual em pré-escolares. E nós vamos ter, então, como apresentadoras a Larissa Adriano, do Cefet-MG, Campus Divinópolis, e a Samara Larissa Silva, da Universidade Federal de São João. Então, podem ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Samara, eu sou estudante de enfermagem. Entrou aí, Larissa? Eu sou estudante de enfermagem da Universidade Federal de São João del Rei, campus Centro-Oeste. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Larissa Micaeli. Eu sou estudante de Engenharia Mecatrônica do Cefet-MG, no campus 5. A gente vai dar início à nossa apresentação, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Bom, pessoal, o nosso projeto ele foi desenvolvido, né, através de uma parceria entre o Cefet-MG e a Universidade Federal de São João del Rei. E o nosso objetivo era desenvolver um equipamento eletrônico para a triagem da baixa acuidade visual, né, inicialmente em pré-escolares, mas posteriormente a gente buscou estender essa proposta. A nossa equipe de desenvolvimento, né, nós fazemos parte de um grupo, e esse grupo ele é composto tanto por alunos do Cefet quanto pela Samara da UFSJ. Nós nos apresentamos como um grupo muito multidisciplinar, e nós temos alunos de vários níveis de graduação, né? O responsável pelo projeto no Cefet é o professor Marlon, que coordenou as atividades, né, por lá, e na UFSJ, a professora Letícia Januário, que era orientadora da Samara. E aí, lá no Cefet, né, nós contávamos com a colaboração da Tamires e da Érica, que são alunas do curso técnico em mecatrônica, e contávamos também, né, com a participação do Gabriel, que era aluno do curso técnico em eletromecânica, porém que hoje em dia está com a gente lá na engenharia mecatrônica, né? Então, esse era o nosso grupo de desenvolvimento do trabalho. Bom, quando a gente fala, né, em tecnologia e saúde, muita gente pensa que são termos distintos, né, que não se correlacionam, mas cada vez mais a tecnologia ela tem entrado em diversas áreas e ela tem entrado muito na área da saúde e auxiliado os profissionais da saúde em suas áreas, em seus respectivos campos. E tem auxiliado cada vez mais. E na UFSJ, a gente desenvolvia um projeto sobre acuidade visual nas creches e CMEs de Divinópolis, onde a gente fazia o rastreamento de agravos visuais. E quando a gente encontrava alguma coisa, a gente encaminhava aquela criança, né, dentro da rede de atenção e saúde, para que ela receba atendimento antes que aquele agravo se torne um problema ainda maior. Foi então que a minha orientadora Letícia Januário, ela teve a ideia, né, de por que não utilizar a tecnologia em benefício da saúde ocular logo no rastreio, né? Foi aí que a gente contou, né, com a participação do pessoal do Cefet para estar auxiliando a gente na construção desse equipamento, para auxiliar nesse rastreio desses agravos e principalmente no rastreio da baixa acuidade visual. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse equipamento que possibilitou o nosso projeto. Bom, pessoal, e aí quando nós falamos do equipamento, né, entra propriamente dita a equipe lá do Cefet. E aí, sempre que nós pensamos em um equipamento, em um dispositivo mecatrônico, eletrônico, né, eletromecânico, nós sabemos que esse dispositivo ele tem como se fosse um coração, vamos assim dizer, né? Que é a parte que o controla, que é responsável pelas suas ações. E no nosso projeto não seria diferente. Nós também temos esse equipamento. E este é o Raspberry Pi 3, né? E aí, o que seria esse equipamento?
ele nada mais é do que um mini computador de baixo custo, com o tamanho aí de um cartão de crédito, né? Era assim que ele foi divulgado, né? Quando a Fundação Raspberry Pi o desenvolveu lá no Reino Unido. E aí, dessa forma, ele atua como um computador, porém, em um tamanho bem reduzido. Aí, muita gente pergunta para a gente assim, nossa, mas por que vocês escolheram, né? Por que o nosso orientador escolheu trabalhar com Raspberry Pi? Essa já foi uma pergunta que até mesmo eu já fiz para ele. Por que não utilizar o Arduino? E a resposta, ela vem, né, por meio de algumas possibilidades que o Raspberry ele dá para a gente e o Arduino ele não dá. Porque o que acontece? O Raspberry ele permite que a gente utilize, né, alguns periféricos sem a necessidade de adicionar plugins, né, sem, vamos dizer assim, é uma forma mais prática de utilizar esses periféricos, como HDMI, USB. E aí, dessa forma, não só por isso, né, a gente escolheu trabalhar com o Raspberry. A gente precisava também de um dispositivo que tivesse bibliotecas de programação compatíveis com as nossas atividades. E aí, dessa forma que a gente utilizou, né, o Raspberry, pois ele era compatível com as bibliotecas que nós iríamos utilizar, como a LIRC, a TK-Inter e a Speech Recognition, que são bibliotecas que possibilitam a utilização de controle remoto, e a TK-Inter, por exemplo, ela possibilita a passagem de imagens, né, a apresentação aí de imagens em uma tela. E a outra biblioteca que eu citei, a Speech Recognition, ela possibilita a comunicação com plugins de áudio, vamos assim dizer, né? Que seria o fone de ouvido, o alto-falante que nós iremos utilizar e o microfone. Dessa forma, né, o funcionamento do Raspberry, ele é simples. Ele funciona realmente como um computador. Ele basicamente será alimentado com uma tensão vinda da rede e converterá aquela energia elétrica em informações, em dados. E aí será possível que ele seja utilizado. Por ser um computador pequeno, com espaço reduzido, né, ele apresenta aí essa limitação de hardware. Mas o seu software, ele se apresenta muito satisfatório, porque ele é compatível com instalações, por exemplo, do Linux, que é um sistema operacional open source, ou seja, ele está disponível gratuitamente para que ele seja colocado em um cartão de memória e posteriormente inserido no Raspberry. E aí ele irá funcionar como um computador normal. E aí, né, o Raspberry, ele, mesmo tendo essa limitação de tamanho físico, ele abriga um processador gráfico, um slot para cartão de memória, né, que seria um espacinho para colocar o cartão de memória, uma interface USB e HDMI, e seus respectivos controladores. Então, é aí que se justifica a utilização dele, porque ele permite que a gente utilize, né, USB, HDMI. Além disso, ele tem uma memória RAM muito satisfatória. A sua capacidade de processamento também, ela se apresenta muito interessante, pois ela conta com 2 núcleos, né, que seriam duas partes, vamos assim dizer, de 1.2 GHz. Isso é muito interessante se a gente for comparar aí com um computador de uso profissional, que conta, por exemplo, com 4 núcleos de 1.8 GHz. Isso a gente está falando de um processador i5, um computador moderno, um computador avançado. Então, dessa forma, o Raspberry, desse tamanho que ele se apresenta e pelo custo que ele possui, ele se apresenta muito interessante para a aplicação que a gente vai dar para ele. Além disso, como eu comentei com vocês, né, por meio da utilização do sistema operacional Linux, a gente vai poder, né, não só por isso, pelas questões de memória RAM também,
a gente não consegue fazer aplicações muito avançadas com o Raspberry, como, por exemplo, instalar jogos, né? Jogos avançados que precisam de um gráfico assim, muito bom. E a gente não consegue também utilizar ferramentas de edição de vídeo que precisem de um desempenho muito bom. Porém, a gente consegue transmitir imagens com uma definição muito boa, sem a necessidade de um monitor aí de alta definição, moderno, de última geração. Então, é aí que o nosso projeto se justifica. Por quê? Porque nós podemos utilizar desse equipamento para utilizar uma televisão comum. E aí a gente pode transmitir as imagens do teste de visão, né? E aí a Samara vai explicar um pouquinho mais para vocês a respeito do teste propriamente dito. Quando a gente fala, né, gente, de elaborar um equipamento para avaliar um sistema humano, né, o sistema visual, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre esse sistema, como que ele é, como que ele funciona. E quando a gente fala visão, né, o que é a visão? Esse termo visão, ele exprime, né, a percepção que a gente tem da variação de estímulos luminosos. Então, se eu percebo essa variação de estímulos, eu consigo ver. E quando a gente fala acuidade visual, o que é essa acuidade, né? A acuidade, ela é uma palavra que deriva do latim e ela significa dar forma, né? Ela expressa a agudeza de percepção. Então, quando a gente fala do termo acuidade visual, é uma função que o olho humano tem de distinguir, discriminar e perceber as formas, e também de perceber os contornos e os detalhes espaciais de um determinado objeto. Visto isso, como que funciona, né, um teste para avaliar essa capacidade? A gente tem diversos testes para avaliar essa acuidade, e o principal elemento desses testes se chama optotipo. Os optotipos, eles são figuras que seguem padrões ópticos específicos para estar mensurando essa acuidade visual. E como que isso é realizado, né? Como que é esse teste? Esses optotipos, eles são dispostos em linhas, em ordem decrescente, né? Como a gente pode observar na tela. E cada linha dessa representa um coeficiente visual. E esse coeficiente visual é que vai dizer para a gente a acuidade visual que o indivíduo consegue perceber. Então, cada linha tem um optótipo de mesmo coeficiente visual, e à medida que vai descendo na tabela, esse coeficiente visual ele vai diminuindo. A gente considera que um indivíduo ele tem uma baixa acuidade visual quando ele não consegue distinguir ou perceber as formas, né, ou as figuras que correspondem à linha de coeficiente 0,7 ou a linha inferior a elas. Então, aí a gente já diz que a pessoa ela tem uma baixa acuidade visual. E a gente pode perceber nessa figura que existem vários tipos de tabela. A primeira dela e a mais usada no Brasil é a tabela de Snellen, que é essa primeira que a gente está vendo com a representação de um E. E por que, Samara, que existe, né, várias escalas, várias representações? Para se adequar ao público que esse teste está sendo direcionado. A gente tem a tabela de letras, que é muito usada, e a gente tem também a tabela de figuras, que é a tabela que a gente mais usa no nosso projeto lá na faculdade. Por quê? Porque ela é mais adequada para se utilizar com pré-escolares. Porque quando a gente apresenta um objeto para um indivíduo e pergunta a ele o que aquilo se parece, né? O que é aquilo, a gente parte do princípio que aquele indivíduo ele consegue dar significado ao que ele está vendo. Então, é por isso que tem várias variações dessa escala. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre como que é, né, o desenvolvimento programático do equipamento para estar projetando esse teste. Bom, pessoal, uma pergunta que sempre vem, né, à tona é por que desenvolver um dispositivo para essa funcionalidade? Porque todos nós, ou a gente já fez um teste desse na infância, ou mesmo depois de adulto,
ou então a gente conhece alguém que teve um problema visual detectado por meio dessas triagens, né? E aí a gente se pergunta, nossa, mas já é algo tão estabelecido, né? Por que criar um equipamento para desenvolver isso? O equipamento, né, ele pretende tornar mais rápido, mais padronizado e até mesmo mais confiável o teste. Por quê? Porque muitas vezes, né, a pessoa que está ali realizando o teste, a criança, os adolescentes principalmente, eles se pressionam muito em relação àquele teste. Eles pensam, nossa, mas se eu errar, eu vou ter que usar óculos. Ou então, assim, nossa, a professora que está fazendo, o profissional que está fazendo, ele vai pensar que eu não sei o que é aquela figura, vai pensar que eu não sei alguma coisa. E aí as pessoas acabam se pressionando e forçando o erro, vamos assim dizer. Com o equipamento, a gente pretende tornar essa relação mais próxima entre o equipamento e a pessoa que está realizando. A pessoa que está realizando, sendo triada, né, o paciente, ele passará a ser parte do dispositivo. Ele fará parte da sua triagem. Então, é uma forma de levar para a sociedade o desenvolvimento tecnológico, de dar um contato, de ressignificar esse contato com a tecnologia e até mesmo desmistificar certas questões relativas à saúde. Porque a intenção é tornar o teste mais agradável, mais leve, possibilitando assim que mais pessoas tenham acesso à descoberta de problemas o mais rápido possível, de forma a corrigi-los o mais rápido possível, né? Foi dessa forma, então, que nós estamos desenvolvendo ainda o software para poder abranger da melhor forma esse teste, né? Nós vamos explicar ele um pouquinho melhor mais para frente, mas ele contou basicamente com uma programação realizada na linguagem Python, e aí lá nós buscamos contemplar laços de repetição que possibilitassem uma melhor interação com o paciente, né? E outro grande motivo, né, para a gente fazer esse equipamento, porque muita gente fala, mas já existe a tabela, né? Para que fazer um equipamento capaz de projetar essa tabela? É porque, como foi dito em várias lives anteriores, hoje em dia as crianças estão muito ligadas na tecnologia. E esse dispositivo é uma coisa que vai atrair aquela criança para participar, dar uma segurança e também vai auxiliar os profissionais para que eles consigam, né, manejar a triagem de forma adequada. E também porque os índices de agravos visuais na infância ainda são muito altos. Então, demonstra para a gente que essa área ainda precisa de um pouco mais de atenção e aperfeiçoamento. Bom, pessoal, e aí, né, tá aí nosso equipamento, nosso tão falado equipamento. Mas essa aí foi a ideia inicial que nós tivemos, porque nosso projeto está passando por constantes modificações. A ideia inicial, ela contaria aí, né, com a criança, jovem ou adolescente, ele estaria de posse de um controle remoto, fazendo a passagem das imagens do teste, e esse teste, essas imagens, né, o Raspberry, na verdade, ele estaria conectado com o controle por meio de um sensor infravermelho, que seria o responsável por receber os sinais do controle. E aí, dessa forma, ele iria passando as imagens e realizando o seu teste, de forma a ser, né, triado. Porém, ao longo das reuniões do nosso grupo, né, algumas discussões, algumas questões foram levantadas. Entre elas, não só questões tecnológicas, mas também questões da saúde. Em relação às questões tecnológicas, nós percebemos possíveis falhas em relação à utilização do controle. Por quê? Mesmo que o controle seja algo que grande maioria das crianças já tenham acesso, né?
porque atualmente as crianças, como a Samara disse, têm acesso cada vez mais cedo com as tecnologias, o controle que nós estávamos utilizando, que se conecta lá com a nossa programação da biblioteca LIRT, ele se apresentava um controle muito frágil, né? Um controle de pequeno porte. Nós até pensamos em desenvolver aí uma case, vamos assim chamar, uma capinha para ele e tudo mais, porém nós vimos que não seria viável. Por quê? Porque um equipamento eletrônico, para estar de posse de uma criança, ele tem que ser resistente, porque senão ele se torna inválido, porque ele vai cair no chão, muitas coisas vão acontecer. Além disso, esse controle que nós utilizávamos, ele era de pilha. Então, teria uma necessidade constante de renovação de insumos, não só de insumos de manutenção, mas do próprio controle em si também. E aí, dessa forma, poderia acabar invalidando o uso do equipamento. E esse equipamento chegaria um momento que ele ficaria até mesmo parado. E não parou por aí, né, Samara? Não. Outra falha que a gente percebeu também era que o modo como a gente estava produzindo, ele se distanciou um pouco do teste no real. Porque quando o teste ele é utilizado, né, com um aplicador, ele apenas requer estímulos auditivos da criança e o estímulo visual, ele é requerido a 6 metros. E quando a gente utilizava o controle, a gente precisava, né, que a pessoa desviasse a atenção do teste e olhasse para o controle para estar realizando o comando. Então, a gente precisou, né, de fazer vários ajustes para aproximar ele do teste real e não exigir do sistema visual uma coisa que vai interferir no resultado do teste. Foi assim, então, gente, que nós chegamos à forma final do nosso equipamento. Mas é importante dizer que, né, nossa equipe ela é grande, ela está sempre passando por modificações, aceitando novas ideias. Mas até o dia de hoje, o nosso equipamento ele está assim, né? Aqui no canto direito, nós temos a criança que está fazendo aí o teste e ela está de posse de um headphone e de um microfone. Para quê? Para que ela se conecte com a televisão, né, com o monitor, e aí dessa forma ela possa ter uma conversa, então ela possa ter essa relação de proximidade. Ela não só vai fazer parte disso, mas ela também vai se sentir próxima daquela tecnologia, como acontecia, né, como acontece no teste, que tem uma pessoa conversando com alguém. Então, uma criança, jovem, adolescente, adulto, ele vai ter uma conversa próxima com o equipamento. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que a caixa de som? Porque, para casos que as crianças são menores, que não é possível realizar um autoteste, é necessário que tenha um orientador, um instrutor, né? Alguém ali acompanhando de longe, né? Deixando a criança à vontade, deixando o jovem à vontade, mas acompanhando ali o que está acontecendo, né? E aí, dessa forma, foi aí que nós decidimos trocar o controle por um dispositivo de áudio, que pode ser sem fio, mas que também pode ter fio normalmente, desde que o fio seja compatível aí com o tamanho e algo que a gente realmente encontra no mercado, né? Headphones com um fio longo. Então, o teste está mais possível de ser realizado, mais próximo da realidade, né? E mais interativo. Bom, quando o teste ele inicia, né, ele vai apresentar uma tela, de modo que ele vai tanto mostrar e também vai emitir o comando que, se a criança ou a pessoa que está realizando o teste estiver pronta, ela vai dizer ok, e o teste ele vai se iniciar. Essa demonstração, né, da tela inicial. E quando o teste ele iniciar, ele vai andar naquela escala de maneira que ele vai mostrar os primeiros octotipos e ele vai diminuindo de forma decrescente na escala. E caso a criança, né, ela erre, ele vai mostrar um octotipo do mesmo coeficiente visual. Só que um octotipo diferente, porque às vezes a criança ela não está identificando aquela figura, mas uma figura diferente,
que corresponde o mesmo coeficiente visual, ela consegue identificar. Caso a criança erre, ele vai encerrar o teste com o olho direito, que é o primeiro olho que a gente avalia normalmente, e vai instruir a criança para que ela oclua o olho oposto, para que agora a gente avalie o olho direito e o olho esquerdo permaneça ocluído. E aí ele vai reiniciar o teste, né, na escala da primeira letra até as letras inferiores. A gente fez a demonstração com a figura, né, e essa daí é uma demonstração do teste de figuras, a gente fez de letras. Ao final do teste, o nosso equipamento, ele consegue captar aonde que aquele indivíduo parou em cada olho. Então, ele vai mostrar essa tela final e ele vai mostrar o coeficiente visual do olho direito e do olho esquerdo. E caso um dos coeficientes seja igual ou menor que 0,7, ele vai estar informando aquela pessoa se é necessário ou não ela procurar o serviço médico. Algo que eu esqueci de mencionar anteriormente é que a nossa programação, agora que ela conta com o áudio, nós temos um grande desafio, que é buscar contemplar todas as palavras do convívio da criança, né? Por exemplo, está mostrando uma caneca lá no teste. E aí algumas crianças podem dizer copo, copinho, copo de algum personagem que elas têm em casa, que elas utilizam. Então, a gente tem que ter um certo cuidado na programação para que o nosso laço de repetição, ele reconheça as palavras que estão sendo ditas e reconheça aquilo como certo, né? Então, é um grande desafio aí que a gente está tendo, mas que, correndo tudo bem, nós podemos prosseguir com os testes. E aí, uma coisa interessante, né, que muita gente pergunta, qual que é o custo médio de aplicação do projeto? Por que o projeto de vocês é dito como baixo custo? Baixo custo, gente, porque o nosso projeto, né, nosso equipamento, ele sai aí em torno de 560, 600 reais. Enquanto os equipamentos disponíveis no mercado de uso profissional, eles custam aí em torno de 4.800, 5.000 reais. Dessa forma, o nosso equipamento, ele é ainda um equipamento portátil, que pode ser compartilhado aí pelo município, por exemplo. A nossa ideia inicial é implantar para as escolas CMEIs, né, e creches também. E aí, o município pode vir adquirir um equipamento desse, por ele ser portátil, e compartilhar em toda aquela micro-região. Então, ele se apresenta de baixo custo se você pensar que ele é compatível com a verba destinada às escolas, né? Então, dessa forma, ele se apresenta bem interessante, sim, para implantação, e a gente espera aí que no pós-pandemia ele possa realmente ser implantado. Bom, gente, no mais é isso, né? A gente espera que vocês tenham gostado. A gente queria chamar a atenção aqui também, né, para dar a importância disso, da interação entre áreas diferentes, né, Larissa? A gente aprendeu muito uma com a outra. E também a gente chamar a atenção, né, para a importância da utilização da tecnologia em diversas áreas, que pode beneficiar muito a população. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, né, a gente está aqui para responder e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Larissa e Samara. Infelizmente, nós já estamos em cima da hora, mas não tem nenhuma pergunta lá no YouTube, a Stephanie colocou aqui, então agradeço novamente, convido a todos que estão nos acompanhando para depois entrar lá na nossa página, que vai ter o link para o vídeo, e assistam o vídeo das meninas também. Então, muitíssimo obrigada às duas, a Larissa e a Samara. Maravilhoso o trabalho seus, viu? Parabéns. Obrigada.